E esse ano de 2023, Deus tem colocado algo muito grande no meu coração, para que nós possamos entender que as coisas não podem continuar da mesma maneira, porque talvez entre ano e sai ano, as coisas continuam da mesma forma, nada muda. Talvez você ore e fale, Deus, o ano que vem eu quero que seja diferente, mas você no ano seguinte continua a mesma coisa, nada muda. Porque nada só em palavra vai mudar. Temos que ter atitude. Porque a Bíblia fala, quando fala assim, oração, tem que orar e ter ação para que as coisas possam acontecer. Porque senão nada vai acontecer. 2023 vai ser do mesmo jeito, 2024, 2025, e nada vai mudar. Mas vai mudar a partir da hora que você tomar uma decisão e falar assim, a partir de hoje, eu quero que algo diferente aconteça na minha vida. Eu quero que seja um ano bom na minha vida financeira, eu quero que seja um ano bom na minha vida espiritual, eu quero que seja um ano bom na minha vida sentimental, eu quero que seja um ano diferente na minha vida financeira, em todos os sentidos. E não entrar ano após ano e as coisas continuar da mesma maneira. Mas hoje eu quero falar algo para você diferente. Eu quero falar para você de algo que nos impede de receber algo do Senhor. Eu quero falar para você hoje a respeito da murmuração. Então, gratidão não é murmuração. E eu quero falar para você, eu gostaria que os irmãos abrissem para mim no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 22. Quando nós somos gratos por aquilo que recebemos de Deus, Ele nos dá aquilo que nós queremos. Então, quando nós somos gratos por aquilo que nós recebemos, Deus nos dá aquilo que nós queremos. O homem teve, o homem tem, e o homem sempre terá todos os motivos do mundo para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, né? E render graça perpetuamente por tudo que Ele tem proporcionado de bom para nós. Nós temos que agradecer a Ele por tudo. E mesmo assim, o homem é um murmurador por excelência. O homem murmura, o homem reclama. E aqui, eu estava meditando sobre que bastaram apenas 3 dias, os irmãos colocam para mim Êxodo 15, 22, bastaram apenas 3 dias, porque aquele povo tinha saído do Egito, aquele povo começou a reclamar. Aquele povo começou a murmurar. E eles dizem assim, depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias de caminhar, 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Vamos para frente. Eles não encontraram água. E depois eles começaram a reclamar. Mas nós vamos chegar lá. Êxodo capítulo 15, versículo 23 e 24. O mesmo capítulo 23 e 24. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber da água de lá, porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar se chama Mara. Versículo 24, por favor. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo, que beberemos? Aquele povo começou a reclamar. Aquele povo, eles viram o milagre, aquele povo viu o Mar Vermelho abrir, aquele povo viu Deus livrar eles das pragas que foram enviadas no Egito, e bastaram apenas 3 dias, aquele povo começou a reclamar. E talvez nós que estamos aqui nessa noite, nós temos saúde, nós temos paz, nós temos um emprego, nós temos uma casa, o que não tem, Deus vai abrir a porta, mas muitas vezes começamos a reclamar, começamos a murmurar, mas não, né? Deus te trouxe para cá, não foi por um acaso, porque Deus tem algo para realizar na sua vida e na minha vida. Deus não trouxe você para cá, para esse país, por um acaso. Deus tem um propósito em tudo. Em todas as coisas Deus tem um propósito. Mas aquele povo, eles viram tudo aquilo que Deus estava fazendo e começou a reclamar. O que nós devemos beber? O que nós vamos beber? Tirou nós de lá do Egito para trazer aqui para nós morrer de sede. O Senhor tirou nós lá do Brasil para trazer nós para cá, para a gente passar essa situação. Hoje está até um calorzinho, mais ou menos, não? Calorzinho de geladeira.
Ele te trouxe porque Ele quis que você saísse do seu conforto, o conforto da sua família, para te ensinar algo, para te dar algo diferente. Quando as coisas saem do nosso controle e nós não estamos enxergando uma saída, nós estamos vendo uma saída, nós começamos a reclamar, mas isso não está dando certo, isso não vai, isso não acontece, as coisas não acontecem comigo, acontecem com todo mundo e não dá certo. Espera. Coloca Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 em diante para mim, por favor. Aí nós começamos a reclamar, começamos a murmurar, começamos a desfazer das coisas que Deus muitas vezes prometeu, mas Deus falou e as coisas não estão cumprindo, nada está acontecendo. Por quê? Porque tudo nós queremos dentro do nosso tempo e da nossa urgência. Nós não queremos esperar. Quando nós entregamos para o Senhor, nós temos que descansar nele. E nós não descansamos nele, nós entregamos para ele, mas nós queremos resolver a situação. E nós não podemos resolver nada. Nós não podemos fazer nada se do alto não vier, meu irmão. Eclesiastes, capítulo 3. Para tudo há uma ocasião certa, um tempo certo para cada propósito debaixo dos céus. O seu tempo não é o tempo de Deus. E o tempo dele, ele vai fazer na hora dele. E no tempo dele, ele não vai fazer por alguns minutos, por uma hora. Ele vai fazer para sempre. O tempo dele não é o nosso tempo. E nós temos que entender isso. A hora dele é a hora dele. O nosso tempo é o crono dele, é o Kairos. Então, meu irmão, bastaram apenas 3 dias suficiente para aquele povo esquecer da gloriosa manifestação de Deus perante o Mar Vermelho. Destruiu todos os egípcios, livrando o povo de Israel de tamanha perseguição. Então, todo murmurador é ingrato. Todo murmurador é ingrato. Todo murmurador, meu irmão, é na murmuração que revela a gratidão, que revela a ingratidão. Hoje nós temos pessoas na nossa igreja que reclamam de tudo. Talvez, se você faz um evento, a pessoa fala, mas isso não está certo, isso não está bom, isso poderia ter assim, poderia ser assado. Por quê? Porque é um murmurador nato. Não sabe agradecer a Deus pelo que Ele tem feito. Agradece a Deus pelo quarto simples, porque Ele vai te colocar no maior. Agradece a Deus pelo seu trabalho. Talvez você esteja limpando o chão, talvez você tenha qualificação, é uma pessoa qualificada, mas agradece Ele por você estar limpando aquele chão, porque Ele vai te colocar num lugar melhor. Agradece Ele pela vida. Agradece Ele pelo o dia. Agradece Ele pela chuva, pelo frio. E talvez nós saímos na chuva, mas chove demais, faz frio demais. Deus tinha prometido àquele povo, falou, olha, eu vou tirar vocês do Egito e vou levar vocês para um lugar, para uma terra que emana leite e mel. Um lugar que eu preparei para vocês. Aquela geração que saiu do Egito, o único que entrou na terra prometida, daquelas pessoas que saíram do Egito, foi Josué e Caleb. O restante foi toda uma geração nova que nasceu depois, porque aquele povo reclamou de tudo. Aquele povo reclamou tanto que chegou a ponto de Deus permitir que a serpente viesse no meio daquele povo e começasse a morder. Aquele povo começou a morrer e aquele povo, de repente, eles se deu conta que eles tinham errado, tinham pecado contra Deus e contra Moisés e disse, Moisés, ora ao Senhor para que Ele possa tirar a serpente do meio de nós. E Moisés vai diante do Senhor, ora ao Senhor, e o Senhor dá uma direção para ele. O Senhor dá uma direção para ele, mostrando o futuro. Falou, olha, você
faz uma serpente, levanta ela numa haste e coloca que toda aquela pessoa que olhar para aquela serpente, ela vai ser curada desse veneno. Mas muitos morriam e não olhavam. Sabe por quê? Porque o maior veneno que estava na vida daquelas pessoas era o pecado. E o pecado afasta as pessoas de Deus. Não deixa as pessoas olhar. Jesus, quando estava naquela cruz, as pessoas passavam, olhavam e falavam: esse salvou tanta gente, livrou tanta gente, por que você não desce daí, salva a ti e a nós também? Aqueles homens estavam na cruz junto com Jesus e disse: olha, por que você não desce daí então? Salva a ti e salva a nós também. Sabe por quê? Porque se Jesus saísse dali, ele tinha poder para sair. Mas hoje nós não tínhamos o direito de poder estar aqui. Porque ninguém de nós conseguiríamos pagar o preço do nosso pecado. Ninguém de nós conseguiríamos pagar o preço do nosso pecado. Então, meu irmão, Jesus, ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Mas nós somos insatisfeitos e murmuramos a todo instante. Então, todo murmurador é insatisfeito, meu irmão. Ele não é satisfeito com nada. Então, é muito difícil agradar alguém que vive insatisfeito. Mas no Salmo 116, o autor faz uma pergunta: que darei ao Senhor? Com essa pergunta, o salmista pretendia, meu irmão, arrancar todo tipo de ingratidão do seu coração. Ele queria se livrar de tudo aquilo que poderia ferir o coração de Deus. E muitas vezes nós ferimos o coração de Deus todos os dias, com a nossa insatisfação, porque quando nós murmuramos, nós dizemos para o Senhor que Ele não tem poder para fazer, que Ele não pode fazer na nossa vida. E muitas vezes, na nossa vida, nós precisamos de parar um pouco e fazer uma reflexão de como nós estamos diante de Deus. Porque muitas vezes nós só cobramos, mas não damos. Nós não temos tempo mais para orar, nós não temos mais tempo para ler a Bíblia, nós não temos tempo mais para o Senhor. E todo dia nós queremos algo do Senhor. Mas no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, ele diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Coloca para os irmãos aí, por favor. Talvez você hoje está cansado, talvez você hoje está sobrecarregado, mas Jesus está aqui para aliviar, para tomar o seu fardo pesado e te dar uma direção, te dar algo novo. Mas para isso nós precisamos entregar para Ele. Aí que está a questão. Muitas vezes nós entregamos para todo mundo, menos para o Senhor, aquilo que pode fazer, aquilo que pode mudar a sua história. Entrega para o Senhor. Deixa Ele agir, deixa Ele fazer, deixa Ele mudar a sua história. Então, quando nós estamos murmurando, nós estamos dizendo a Deus que nós não concordamos com Ele e que Ele é injusto em permitir que determinadas coisas aconteçam e que Ele não se importa conosco. É isso que o murmurador está falando. Olha, o Senhor não pode fazer. O Senhor não importa conosco. Mas eu quero dizer para você, Ele importa com você. E Ele te ama tanto, que Ele deu o único que Ele tinha, o melhor que Ele tinha, por mim e por você. Jesus estava naquela cruz, não foi porque as pessoas o colocaram lá. Jesus não estava naquela cruz, não foi porque eles condenaram Ele colocar naquela cruz. Jesus estava naquela cruz por causa de mim, por causa de você. Ele não poderia desistir dali, porque senão nós não tínhamos essa oportunidade de podermos estar aqui nessa noite, ouvindo a palavra do Senhor. E muitas vezes não reconhecemos. Muitas vezes nós não deixamos Jesus trabalhar na nossa vida. Às vezes a nossa luta, as nossas dificuldades nos tira da presença do Senhor. Em vez de nos colocar na presença do Senhor, nos tira da presença dEle.
E hoje Jesus quer que nós meditamos um pouco, que nós possamos fazer uma reflexão, que nós possamos pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas. Pastor, mas nós pecamos? Pecamos. Todos os dias nós pecamos. Todo santo dia. E todo santo dia nós temos que pedir perdão. Meu irmão, nós temos que tomar posições para que nós possamos ver a glória do Senhor na nossa vida. Então, meu irmão, vejam 3 aspectos da murmuração. De acordo com o texto de Êxodo, o povo estava indo para a terra de Canaã, terra que emana leite e mel. Mas as provas pelos quais passaram revelaram 2 coisas: que era um povo que se esquecia facilmente das maravilhas de Deus e já experimentada, e que possuía um caráter murmurador. Eu quero falar para você. Talvez você já esqueceu daquilo que Deus fez para você. Talvez você já não se lembra mais. Talvez nós não lembramos mais daquilo que Jesus fez para nós. Mas Jesus está aqui nessa noite, porque Ele me ama e porque Ele te ama, para nos dar mais uma oportunidade de nós colocarmos a nossa vida no altar. Talvez nós poderíamos estar na igreja, talvez essa igreja poderia estar repleta, mas talvez nós temos tempo para muitas coisas, menos para estar na presença do Senhor. Talvez nós temos tempos para o amigo, nós temos, não é errado. Talvez nós temos tempo para ir no shopping, talvez nós temos tempo para muitas coisas, para o nosso trabalho, mas não temos tempo para estar na casa do Senhor. O melhor lugar, nós não temos tempo. O Salmo 122 diz assim. Coloca o Salmo 122 para nós aí, meu irmão. Se não me falha a memória. Alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aquela pessoa alegrou porque alguém disse, vamos à casa do Senhor. Alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Será que você está alegre, feliz de poder estar aqui nessa noite? Será que o tempo que você saiu da sua casa, você falou, Jesus, eu estou indo para a sua casa, porque esse tempo eu quero doar, esse tempo eu quero entregar para o Senhor, esse tempo eu quero dedicar para o Senhor. E Ele está aqui para ouvir tudo aquilo que você tem para falar para Ele. Abra sua Bíblia no livro de Coríntios, capítulo 1 Coríntios 10, 10. 1 Coríntios 10, 10. Eu não sei se a do irmão vai estar na mesma. A minha Bíblia diz assim, nem murmureis como algum deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. É a palavra de Deus que está dizendo. Nem murmureis como algum deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Nenhum deles. Nenhum deles. No Êxodo capítulo 15, versículo 22, 23 e 24, diz assim, fez Moisés partiu a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber a água porque a água era amarga. Por isso, chamou-lhe de Mara. 24 diz assim, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. E deu-lhe ali o estatuto
e uma ordenação, e ali o aprovou. O versículo 26 diz assim, eu gostaria que você prestasse bastante atenção. E disse, se ouvires atentamente ou atento à voz do Senhor teu Deus, e fizer o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Aleluia. Então, se você ouvir a voz do Senhor atentamente, se você der ouvido, se você guardar, nenhum mal virá sobre ti. E ele diz, eu sou o Senhor que te sara. É o Senhor que sara, é o Senhor que cura, é o Senhor que muda, é o Senhor que transforma. E o Senhor quer transformar a nossa vida nessa noite. O Senhor quer fazer algo novo. O Senhor quer que você entenda aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Então, meu irmão, eu quero que você entenda, o caráter do povo era covarde. O covarde não pode ser exposto ao confronto. Quando alguém não aceita o confronto e não quer guerrear por covardia, atrasa o relógio de Deus. Aleluia. Então, muitas vezes, nós não aceitamos o confronto porque talvez vai na ferida, mexe com a sua ferida. E o Senhor, nessa noite, quer nos confrontar. O Senhor, nessa noite, quer nos mostrar um novo caminho, uma nova direção. Porque talvez nós perdemos a essência. Talvez nós não estamos andando mais no caminho. Talvez nós agora estamos na beira do caminho. Porque no livro de João, capítulo 14, versículo 6, ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Eu gosto muito do versículo de João 3, versículo 17, porque diz assim, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus enviou Jesus para salvar, não foi para te condenar. E Ele está aqui para mudar a nossa história. Mas para Ele mudar a sua história, você tem que querer. Você tem que aceitar. Jesus, Ele não entra se você não aceitar. Jesus, Ele não entra se você não abrir o seu coração. Meu irmão, eu quero dizer algo para você, que talvez nós pensamos que nós somos super-homens ou super-mulheres. Talvez nós achamos que o nosso dia, a nossa hora não vai chegar. Nós que estamos sobre essa terra, ninguém de nós sabe o número da nossa senha. Você sabe o número da sua senha? Não sabe. Mas não sabe o dia que o Senhor vai vir buscar a nós. E nós temos que estar preparados, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora. E muitas vezes nós estamos brincando de ser crente, achando que o dia não vai chegar. E nós temos que estar preparados. Eu não estou aqui para passar medo de ninguém, não. Estou falando o que a Bíblia nos diz. E nós temos que entender isso. E talvez nós estamos brincando. Conhecemos, mas de longe. Talvez você está conhecendo Jesus de longe. Eu lembro que, quando Pedro negou Jesus, ele estava ali, na beira da fogueira, esquentando fogo, porque era frio, estava frio. E ele estava ali, e quando chegou uma criada e falou assim, você não é um daqueles que anda com Jesus? Ele disse, não, eu não conheço esse homem. Mas ele estava ali porque ele estava seguindo Jesus. Mas ele estava seguindo Jesus de longe. Aquela mulher tornou a falar, não, mas você é aquele homem que estava com ele. Você falou, não sou, eu não conheço esse homem. E Jesus tinha falado para ele, olha,
por 3 vezes você vai me negar. E quando ele negou Jesus pela 3ª vez, o galo cantou e ele lembrou. E ele chorou demais e ele começou a acompanhar Jesus, porque eles estavam levando Jesus para que Jesus fosse sacrificado. E ele estava seguindo Jesus de longe. E se você for seguir Jesus de longe, você não vai ter intimidade, você não vai conhecer ele direito. E Jesus está te chamando para que você possa ter uma intimidade, que você possa conhecer ele de perto, que você possa chamar ele pelo nome dele. O livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se você quiser, se você orar, se você buscar, se algo sobrenatural vai acontecer. Algo sobrenatural vai acontecer. Estamos encerrando. Então, meu irmão, a murmuração impede a ação. Ela neutraliza a fé, ela paralisa a nossa fé. E o Senhor quer que nós experimentamos o melhor que Ele tem para nós, né? Quando nós entendemos, quando uma pessoa se compromete em romper, ele atrai a multidão, né? Quando ele se compromete a mudar, a transformar, a ser transformado, né? Algo diferente acontece, né? Não faz mudança, meu irmão, se nós não queremos. E nós temos que querer mudar. Nós temos que querer que alguma coisa nova aconteça. Na hora da aprovação, não pare. Continue. Na hora das dificuldades, não para, continue. Jesus está vindo, Jesus está aqui para te abençoar, para te dar a vitória, para te dar a bênção. Você ama a Deus somente se tudo estiver bem? Ou pergunta sempre por que estás passando por isso? Você ama Jesus só porque quando tudo está bem? As promessas de Deus se cumprirão sempre visando um fim proveitoso no reino dele. Muitas vezes, exige sacrifício de nós. Muitas vezes exige sacrifício de nós. Você acha que o Pai que nos ama incondicionalmente merece sacrifício de louvor? Fruto dos lábios que professam seu nome? Se você acha, Jesus está aqui hoje para mudar a sua história. Talvez você ainda não teve esse encontro com Jesus. Talvez você ainda não deixou Jesus entregar a sua vida para Ele. Há 38 anos atrás, eu estava andando num caminho e falei, olha, se o Senhor é Deus, muda a minha história, muda a minha vida. E eu fui parar numa igreja. E eu fui abençoado de todas as formas. A primeira pessoa que eu vi foi minha esposa, que me recebeu na porta da igreja. Deus fez a obra completa. Cabelo, barba e bigode. E ela me recebeu ali, e a partir daquele dia, Jesus mudou a minha história. Porque eu entendi que eu sozinho não poderia fazer nada. Não tinha uma bicicleta para andar. E a partir daquele dia, eu comecei a economizar o meu dinheiro que eu gastava, todo final de semana, eu gastava o dinheiro, tudo que eu recebia. E a partir daquele dia, Deus começou a me dar entendimento. E eu comecei a economizar aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Aí já passei por um carrinho, quer dizer, passei por uma bicicletinha, depois um carrinho, e as coisas foram tomando um... Porque Jesus mudou a minha história e a maneira de eu pensar. Porque Jesus, ele faz completo. Quando o homem entende, Jesus faz completo. E é o que ele quer fazer nessa noite. Gostaria que você se colocasse de pé.
quero fazer um convite. Se tem alguém nessa noite que ainda não tomou essa decisão, se a partir de hoje alguém quer reconciliar, quer entregar a sua vida, quer mudar a sua história, se você tiver coragem, vem aqui à frente e eu vou orar por você. Tem alguém que quer uma mudança de vida, quer transformado pelo poder da palavra? Livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9. Nós temos que confessar com a nossa boca. Nós temos que crer no nosso coração. Romanos, capítulo 10, versículo 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Tem alguém que tem algum corajoso aqui que ainda não fez essa confissão e que queira fazer? Se você quiser, hoje é a oportunidade. Hoje é o momento. Se não tem, que Deus possa te dar uma oportunidade. Eu gostaria de fazer um convite para você. Você que se acha que tem murmurado, tem reclamado, tem talvez estado distante do Senhor. E você quer orar, quer pedir ao Senhor força para que Ele possa te dar sabedoria, entendimento, revelação. Você que veio aqui nessa noite e que queira mudar a sua história, vem aqui à frente, eu vou orar por vocês. Talvez você fale assim: Jesus, eu tenho reclamado, eu não tenho tido, talvez eu não tenha tido entendimento. Pode vir, não precisa ficar com vergonha. Talvez fale: Jesus, eu quero algo, eu quero uma bênção, eu quero um milagre. Pode vir, não precisa ficar com vergonha.